obrigado. Olá, eu sou Maria Silvia Orlovas, AMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. Sabe quando você está sozinho há algum tempo, meio que se acostumou com isso, e de repente surge alguém novo na sua vida? Aí você fica pensando, será que vale a pena investir no relacionamento? Porque muitas pessoas que já sofreram com amor, elas se perguntam isso. Tem também aquele caso em que você está num relacionamento, mas não está assim tão feliz, não está gostando tanto assim da pessoa. Será que eu devo continuar? Aí você pensa, mas o que é correto fazer? Tem ainda aquela situação em que você está comprometida e surge uma pessoa nova na sua vida, bagunçando tudo. A vida é cheia de histórias e nem sempre nós sabemos que caminho seguir. Nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso, dar ou não dar chance para o amor, de histórias que deram certo e de histórias que deram errado. Fica aqui comigo e você vai conhecer um pouco mais. Será que vale a pena dar uma chance para esse amor? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de relacionamentos felizes e de como a gente pode criar um relacionamento feliz, né? Porque eu acho que essa é a grande história. A gente tem que buscar criar um relacionamento feliz. E às vezes essa questão de dar uma chance para o amor, ela bate na nossa porta, né? Existe esse momento assim, nossa, não estava esperando por isso e de repente, olha o que aconteceu comigo, de repente essa pessoa, ou nossa, eu estou aqui, será que eu continuo dando uma chance? Também tem esse caso, né? De você estar num relacionamento antigo, meio complicado, meio que não deu certo, e você vai empurrando com a barriga, dando 1000 chances para a pessoa, né? Também tem essas histórias. Então a gente tem que analisar e eu vou ajudar hoje você que está aqui comigo a fazer essa análise, pensar no amor, pensar naquilo que você tem. A gente tem que observar. Não é porque tá no meu caminho, tá ok. Não, às vezes está no meu caminho e não está ok, né? Fábio, boa noite aí para você. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, né? Eu estava ouvindo você falar aqui das diferentes possibilidades, né? E a vida ela é meio feita de incertezas mesmo, né? Mas não num sentido ruim, né? De incerteza, de ser uma coisa que dá medo, que dá nervoso, nada disso. E assim, você não sabe exatamente o que fazer às vezes, né? Às vezes a gente conhecendo uma pessoa, você tem surpresa, imagine sem conhecer, né? Então, e às vezes a surpresa de alguém que você não conhece é uma surpresa do bem. A pessoa pode ser uma pessoa que vem para a tua vida, mas numa energia legal, já meio que trabalhada. E às vezes uma pessoa que você já conhece há tanto tempo te surpreende com uma atitude que você fala, meu Deus, né? Por que isso agora? Mas acontece, porque a vida é muito dinâmica. E eu acho que a gente está num momento especial no nosso planeta, na nossa vida aqui encarnados, que nesse momento é como se a gente tivesse que andar um pouco, né? A gente já ficou muito paradão aí, então emocionalmente, espiritualmente, tá na hora da gente andar um pouco, não ficar tão preso nas histórias que a gente já viveu, nos momentos que a gente já passou, sabe? No sofrimento, nossa, eu sofri tanto, fulano me abandonou, fulano me traiu. Essas coisas que acontecem, que são pesadas, são chatas, são tristes, mas assim, a gente tem que começar a deixar isso passar, sabe? Deixa passar, deixa ficar para trás, porque nós estamos vivendo um momento de evolução no planeta, é um momento especial, né? A gente saiu do consumo um pouco, voltamos para casa, refiguramos um monte de coisa dentro da gente, muitas organizações. Então, vamos organizar toda essa história de amor também na nossa vida. Você pode pensar que dá uma chance, né? Vamos dizer, apareceu alguém na tua vida, que é você ir até essa outra pessoa, conversar, se aproximar, falar, mostrar suas intenções. Mas
podemos ir muito mais longe, porque quando você abriu o pensamento, olha como as coisas começam. As coisas começam no nosso pensamento. Então, no momento que você abriu o pensamento e olhou aquela pessoa, você já conectou. Então, você já está dando uma chance para alguém que está na tua vida, mesmo que você não tenha consciência. E isso acontece, né? Só de o seu radar olhar uma pessoa assim e você começar a falar, nossa, o que tem aquele cara? Como é que é isso? Você, de alguma forma, está tendo um diálogo energético com essa pessoa. Olha que interessante, né? Porque o desavisado, por exemplo, tipo eu, né? Poderia imaginar que dar uma chance é num sentido um pouco mais bem literal, objetivo, né? Bem objetivo. Ir até lá, fazer o que tiver que fazer, mas enfim, você se manifestar. Mas tem o poder aí do pensamento, né? Tem o poder do pensamento, tem o poder da energia, tem o poder da emoção, tem, né, as visualizações, as coisas que a gente imagina. Vibração, né? Vibração, nossa! Uma vez uma pessoa, Fábio, me contou uma história e eu achei aquilo interessante. A menina disse que ela estava num curso, nem era uma coisa espiritual nem nada, e alguém que teve um significado para ela, entrou e ela estava de costa. E ela sentiu a presença daquela pessoa. Uau. E daí ela virou, estava de costa, sei lá se era um auditório, né? Virou para ver quem era a pessoa que estava ali. Que forte, e aí no momento que ela virou, cruzou o olhar. E aí a gente já fica pensando assim, nossa, então vai dar tudo certo, né? Ups, não necessariamente. Não sabemos, né? Mas que existe algum tipo de conexão, sim. Naturalmente existe. Né? Sim. Aí nós chegamos num ponto bem importante, né? Que é se você já pensou no outro. Às vezes você pensa na outra pessoa, isso que o Fábio falou, ele muito objetivo, né? Ah, então pensou... sentir uma coisa pela pessoa, né? Só de pensar você está dando uma chance. Então a gente tem que analisar a coisa um pouquinho melhor para ver se a gente também não está dando chance demais, perdendo um tempo com aquela pessoa, né? Então isso cada caso é um caso. Então muito cuidado com isso, porque tem muita gente envolvida, você, o outro. Se você tem um parceiro e você se interessou por uma outra pessoa, olha, a coisa é forte, né? Tem também aquelas histórias de pessoas que são meio complicadas, quando você sente uma conexão e o outro nem sabe da sua existência. Já tem história assim, né? Eu já vi muitas histórias desse jeito, com que o outro foi apenas gentil. Sabe aquela pessoa que é gentil com você e você já mistificou tudo? Uma vez uma pessoa me contou uma história que eu achei tão absurda na época, mas sei lá, né? A pessoa ia no dentista, Fábio, e ficava olhando o dentista e se encantou pelo dentista. E olha que olhar para o dentista na cadeira do dentista é meio óbvio, né? Porque você não tem para onde olhar, né? E é uma coisa assim que, né? Você tá refém daquela situação. Sei que ela se envolveu com o dentista, assim, apaixonou. Mas foi uma coisa só dela pro dentista ou rolou realmente um caso? Foi só dela pro dentista, isso foi platônico. Triste. Platônico. É bem o que você está falando aqui, a história da fantasia, né? Judiação, né? De repente ela estava muito carente, porque, né? Se apaixonar pelo dentista. Agora, os dentistas são apaixonáveis também, né? Como é que eles arrumam uma namorada, dentista? Pois é, né? Pois é, essa é uma situação difícil, Miriam. É uma situação difícil, mas eu não fecharia a porta, tá? Porque eu acho que a gente tem que entender que nós evoluímos, o outro evolui também. Não quer dizer que tudo esteja certo. E não quer dizer que você pode criar uma expectativa e dar tudo errado. Mas eu acho que tem sim que dar uma chance, eu daria. Entendeu? Se eu gostasse ainda da pessoa, porque às vezes a gente se separa, tem muitos casos assim, a pessoa se separa porque ambos estavam no mau momento. Às vezes as pessoas se separam porque os dois estão brigando, ou os dois são muito jovens, às vezes as pessoas são impetuosas, são briguentas, né? Então você se separa, você está no meio da briga, você está no meio de uma situação ruim. Então,
Se o outro passa um tempo e a pessoa quer conversar com você, tá buscando uma afetividade, não sei, eu daria a chance, né? Iria conversar com a pessoa se eu sentisse essa conexão. Porque cada caso é um caso. Não tem uma regra. Daí as pessoas falam assim, imagina, página virada, nada a ver. Não sei. De repente, para aquela pessoa tem a ver. É difícil dizer assim, né? Muito Porque difícil. você também não sabe a história que ela viveu, né? O que foi o fruto da separação, né? Exato. Tem muita gente que dá chance para um amor meio vencido, né? Amor, assim, casal que um deles traiu, né? Houve uma traição. Às vezes a traição não é o fim de tudo. Às vezes a pessoa traiu, mas tinham atenuantes, situações que seguravam os dois. Às vezes você sabe que houve uma traição, mas você também estava sendo muito difícil para aquela pessoa, e aí você quer dar uma chance. Agora, esse negócio da chance no meio da traição, eu acho que também tem um momento, sabe? Tem um momento, até determinado momento a gente dá chance. Depois de um determinado momento, abre mão, porque a pessoa também tem que mudar bastante para dar certo, né? E a gente tem um tempo de vida, né? Um tempo de vida aqui no planeta, e nós precisamos aproveitar esse tempo com responsabilidade, com a gente mesmo, com o outro e com sabedoria. Porque às vezes a nossa cabeça não ajuda. Na verdade, os nossos sentimentos não ajudam, né? Quando a gente está muito cheio de dor, a gente está muito cheio de raiva, o que acontece? A gente está muito machucado com o nosso passado, com as experiências que a gente teve, a gente fica muito pesado, muito denso. Então, tudo que aparece para a gente é ruim porque você está ruim dentro de você, você está mal dentro de você. Então, como eu falo muito de Ho'oponopono e falo do Ho'oponopono para dentro, eu começo a falar que você tem que fazer Ho'oponopono para você se amar, para você ter luz nas suas escolhas. Porque nem todo amor vale a pena, nem tudo o que reluz é ouro, né? Então, mas se está chamando a sua atenção, então você tem que conferir para ver o que está acontecendo. E isso não significa que nós temos o direito de ser levianos, dominados pelo impulso da paixão, né? Mas vamos nos observar, vamos aprofundar no autoconhecimento. Lembra que eu falo para você? Reconhecimento. Eu tenho que olhar por que eu estou sentindo isso. No caso, por exemplo, de alguém que está casado, e surge uma outra pessoa no caminho. Por que você está sentindo isso? Né? Às vezes a gente não está feliz no casamento. Às vezes é um tempo que você não está feliz. E às vezes é uma coisa muito mais séria. Então tem gente que está tão carente que lê os sinais todos errados. E bastou alguém olhar para a pessoa com carinho e aquilo já se transforma numa demonstração de amor. Então, esses fatos, assim, a gente tem que ter cuidado. Eu ouço muitas histórias, já ouvi muitas histórias de cliente, né? Falando, mas ele deu like no meu post, tudo que eu publico ele curte. E aquilo já fica sendo um sinal de que a pessoa está te seguindo, um sinal de que a pessoa está envolvida. Mas será? Será que isso é o suficiente? A gente tem que estar muito atento para entender o que é sinal e o que não é sinal, né? E eu acho que, dependendo do teu estado, como você está comentando, por exemplo, nessa história da carência, né? Existe uma tendência da pessoa misturar um pouco as estações, né? Existe bastante essa tendência, né? Nossa, noivos e casamento marcado, né? Vocês dois, de alguma forma, estão apostando. O que eu sei é que casar é diferente de namorar, né? Quando você casa com alguém, você está numa responsabilidade maior. Enquanto você está namorando, a pessoa volta para a casa do pai ou volta para onde ele mora. Então, morar junto já é um divisor de águas na vida da pessoa, porque você tem que se doar para o outro tem que se doar para você. Existe uma mistura diferente, um jogo diferente. E fica bem difícil você falar desse jogo sem ter jogado,
né? Porque a gente tem que ver como é que o parceiro se mostra com a gente. E o quanto a gente aceita a presença daquela outra pessoa na nossa vida e está disponível para fazer dar certo, e o quanto nós não aceitamos. É muito íntimo, é você com você. Só o fato dela estar com essa pulga atrás da orelha a dúvida, né? Já é um sinal, né? Já é um significa sinal que, então tá certo, não tem como, não vai funcionar. Não é isso. É um sinal que agora a gente não sabe, né, Aline? A gente ouvindo aqui, pensando em você, lendo seu comentário, nós não sabemos se você é chata, se você é difícil, entendeu? Eu não estou dizendo que você é. Eu só estou dizendo que as pessoas... Não seria fofinho, né? Não ia ser muito chato. Não estou falando isso não, tá, Aline? Mas assim, às vezes nós somos chatos, nós estamos bravos, nós estamos tristes, nós estamos chateados com um monte de coisa da vida, né? Não só do casamento, não só do namorado, e aí a gente fica difícil, a gente fica ruim no comportamento, a gente fica brigando com a outra pessoa sem ter um motivo real. Não tem situações assim da pessoa ficar mal-humorada, então ela tá brigando com um monte de coisa, daí a puff joga tudo no relacionamento. Eu acho que vale a pena refletir isso, né? Tanto do lado dela como do lado dele, né? Exatamente. Como ela comentou de discussões bobas, aí tem que tentar evitar entrar na discussão, né? Porque isso é um jogo. Ou entender porque aparece tanta discussão boba pela frente, né? Eu acho que aquele ditado antigo que fala assim, quando um não quer, dois não brigam, isso é real, tá? É real. Porque quando você tá mais equilibrado, mais em paz com você, mais tranquilão com você, às vezes você ouve uma bobagem do outro, você ouve uma coisa que não tem nada a ver, e você fala, não ligo, tudo bem. Depois eu falo com ele, tá mal-humorado. E passou, não brigou. Ontem eu fiz isso com o Fábio. Tava sabendo, não. Né, Fábio? Então, não tô entendendo. Não tá entendendo, né? É que você tava assim, a gente tava conversando, e aí eu falei para você assim, que eu queria que você fizesse uma coisa para mim, e aí você respondeu mais ou menos, assim, não estava muito interessado em fazer o que eu queria, e daí você foi meio rude, assim. É mesmo, bem. Mas sabe que eu não tô me lembrando disso? E aí eu falei para você, então tá, fica aí. Você não pode fazer assim. Quando eu ficar brava, quando a MS ficar brava, você tem que contornar. Entendi. Você tem que falar, olha, não é bem assim, né? A gente, sabe assim? Porque se um fica bravo, o outro também fica, arruinou tudo. Vai dar briga. É verdade, eu tô tentando me lembrar desse episódio aí, que eu não tô lembrando, né? Não. Aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Você ficou mortalmente triste? Não, tô aqui, né? Então tá bom. Mortalmente triste não, mas eu tô aqui, mas acontece. Não, brincadeiras à parte, né? Às vezes o casal, às vezes ele fica meio fora de sincronia, né? É verdade. É verdade, isso acontece. Eu realmente não tô lembrando do que você tá falando, mas se você tá falando é porque rolou. E não sei, às vezes ou você ou eu estamos de papo virado. Eu te dei uma resposta atravessada e você falou assim, então você quer brigar? E eu falei, puxa, Fábio, não quero brigar, né? Eu dei uma resposta atravessada, lembrou? Eu dei uma resposta. Fui eu que falei uma coisa assim que não era boa. Assim, uma resposta, não sei o quê, né? Brava. Daí você falou assim, então você quer brigar? Daí eu falei, não, eu não quero brigar. E aí a gente contornou a história. Mas se eu estivesse muito briguenta naquela hora e você falasse, então você quer brigar? A gente ia brigar. Verdade. Não ia ser uma coisa boa, né? Não. Que bom que você contornou, né? Mas eu falei ontem à noite, ainda falei para você assim, olha, quando eu tiver de mau humor, você também tem que falar assim, vem cá, tá tudo bem, eu te amo, tá tudo certo, né? Sabe? Alguém tem que botar o pano quente, uma hora é um, outra hora é outro, não pode ser só um. Entendi. Eu, que sou fantástica. Você é fantástica, né? Tem razão. Ai, meu Deus, brincadeiras à parte mesmo, né? Porque esse tema, gente, esse tema é sutil. Se você perceber, se você der chance para uma coisa ficar ruim na tua vida, ela vai ficar. Se você começar a azedar
e transferir as coisas que você tem. Às vezes você está brigando com o filho, às vezes a questão é trabalho, às vezes a questão é dinheiro e você descarrega no parceiro. A chance dele brigar com você e dele ficar péssimo é enorme, porque você está ruim, você está desagradável, você está briguento, você está triste, você está disponível para o ruim. Não é bacana, né? Não, assim, e pensando aqui, lembrando do episódio, acho que também poderia ter reagido de uma outra forma, né? Você podia ter sido um pouquinho mais acolhedor, falar, não fica nervosa, tá tudo bem, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas as pessoas não têm as respostas melhores pra gente. Às vezes a gente briga, né? E você só quer que o outro venha e pegue você no colo, e que seja gentil com você, e que fale, olha, calma, vai dar tudo certo. Mas às vezes o parceiro, o marido, o namorado, a pessoa que está com você, ela não está boa para dar esse tipo de resposta. Às vezes a gente idealiza muito que o parceiro, alguém que está com a gente, que a pessoa tem que ter essa capacidade de nos acolher. E às vezes o outro está pensando em outros problemas, não nos seus. E aí o outro também não tem essa doação para você. E aí a pessoa se sente sozinha, fecha a cara, briga, guarda. Quando vem um encontro entre os dois, a pessoa já solta tudo. E aí azeda um relacionamento que é bom. Dá ruim, né? Que poderia ser bom, né? Então, eu já ouvi muita gente falar assim, sabe? Que, conheci fulana, ela é ótima pessoa, conheceu ontem. Né? Não deu então, tempo essa de conhecer coisa, nada, né? Essa coisa de você conhecer uma pessoa estranha e achar que a pessoa é ótima, é fácil achar um estranho ótimo. É muito fácil, porque você não conhece a pessoa. Você não tem o tal, como o mestre Lanto, né, mestre da chama amarela, ele fala assim, que para a gente conhecer alguém, você tem que compartilhar com esta pessoa 1 quilo de sal. Aí você vai conhecer a pessoa. Acho que a gente pode dar uma fechadinha nesse parênteses. Sim, meu amor. E seguir em frente aqui, né? Vamos lá. Acho que é importante porque dá uma visão clara, assim, da dinâmica, né? Porque mesmo que seja um relacionamento que não rolou ainda, né? Mesmo que seja alguma coisa que está ainda na cabeça da pessoa, etc e tal, já tem uma certa dinâmica, né? Tem, sempre então, tem, né? Vale uma dinâmica na energia, né? Vale a pena dar uma refletida, né? Então, só para você que está me vendo aí saber, esse não é um papo só de psicólogo, tá? Este papo aqui que você está tendo comigo é um papo com uma visão espiritual, energética, de toda essa história de você encontrar alguém, tá? Da sintonia, da vibração. Então, o conselho que eu vou dar, as coisas que eu vou contar aqui para vocês, tem a ver com a vibração, com o sentimento. O seu trabalho ele é todo baseado no espiritual, né? Mas exatamente. É uma espiritualidade prática, né? A presença dos mestres ascensionados. Então vamos falar um pouquinho, né, Fábio? Contar uma história? Eu acho que seria legal, assim, até para a gente retomar aqui o tema, né? Você falar de um estudo de caso que você se lembre aí, que até a gente conversou. Então, né? Vamos falar. Que ilustre um pouquinho essa história da. Vou contar uma história, né? Da separação, tá? Eu conheci uma moça e ela se separou e ela ficou sozinha. Então, várias coisas aconteceram para que ela não reconsiderasse um casamento, né? Ela tinha filho pequeno, ela ficou com muita mágoa do ex-marido, que caiu numa traição, e ele se mostrou um mau caráter para ela, né? E no estalo, o que aconteceu? A vida passou. Ela foi se sentindo carente, porque o tempo passa, né? E às vezes o tempo passa sem a pessoa perceber. E aí ela ficou querendo caminhar com a vida, dar uma nova chance, mas ela tinha muito medo de errar. E ela tinha muito medo de fazer uma aposta e se arrepender ou ter uma surpresa, vamos dizer assim, infeliz. Ela tinha um medo de errar no amor que, assim, é uma sensação de que ela trancou a vida e ela tinha medo de abrir essa vida. Então, cada vez que ela via alguém, cada vez que alguém aparecia e ela ficava pensando na pessoa, ela vivia aquilo, mas ela não permitia aproximação porque ela tinha medo de sofrer. Então, nem pensar, ela abriu mão das atitudes
ela não teve as atitudes objetivas. Então ela não ia lá, não conversava com a pessoa, ela não tomava atitude, mas ela tinha, no pensamento, ela já tinha verdadeiras alucinações, né? Porque ela estava pensando como seria se ela casasse com aquela pessoa, como seria que ele ia ficar com os filhos dela, se ela teria filhos, porque ela ainda era jovem, né? Então ela ficava vivendo situações hipotéticas, né? Ela estava vivendo um romance platônico sem jamais pensar que isso poderia realmente acontecer. A pessoa viajou. Então, muitas pessoas passam por isso. Eu conheci gente que vive amor platônico, sempre está fantasiando, né? Tudo acontece na mente da pessoa, tudo acontece no sonho. E assim, a vida normal, ela vai passando sem a pessoa correr riscos. Então, quando eu falo para as pessoas saírem do julgamento, e eu falo muito sobre a questão de você sair do julgamento, é que o julgamento leva muitas vezes a pessoa a criar histórias dentro de si. Então ela olha o outro, vou explicar, tipo assim, né? Ela olha o fulano e ela disse isso, ela pensa assim, né? Ah, ele disse isso para mim porque ele queria que eu fizesse daquele jeito. Ela fantasia. Fulano me encontrou naquele dia e me respondeu sorrindo porque, eu acho que foi porque eu falei isso para ele. Então, esse tipo de pensamento vem de julgamento. Você julgou as histórias, a pessoa, as situações. Então, são histórias mentais que aprisionam as pessoas. Porque na mente das pessoas, você está vivendo algo. E no mundo objetivo, a coisa passou, o tempo passou e você nem viu passar. Olha que peso é essa coisa do amor platônico. Porque as pessoas pensam no amor platônico, uma coisa assim, eu na escola, na adolescência, eu me apaixonei pelo professor, isso era um amor platônico. Mas não é. Isso é um dos jeitos de amar de forma platônica. Esse amor platônico ele é muito mais comum do que você que está me vendo aí imagina. Você já deve ter vivido um amor platônico. Eu já fiz isso. Já olhei para uma pessoa e já fantasiei o que seria estar com aquela pessoa, como aquela pessoa. Então eu vou naquele dia, vou passar naquele lugar, porque eu vou encontrar ele lá. Ele está lá, eu vou olhar para ele, daí ele vai olhar para mim, daí você já fantasia o olhar, daí você está totalmente apaixonado, o outro nem está se ligando, ou se está se ligando que você está envolvida. Se não tomou atitude, se não se aproximou, se não permitiu, essa pessoa não está afim. O jeito de acabar com esse descompasso é você entrar, no Ho'oponopono nesse caso, para quebrar as barreiras do medo de se expor numa história real. Um amor real, um relacionamento real, ele tem o risco de 50% dar certo, 50% dar errado. Isso tem que ficar claro na cabeça. Pode dar certo, pode dar errado. E se nós queremos um resultado, nós teríamos que dar essa chance. A gente tem que correr esse risco. Eu acho legal que você tenha falado essa história que você fala com frequência, né? Mas é sempre bom reforçar a história do risco, porque de fato não tem garantia, né? Pode dar super certo e pode ser uma tremenda de uma roubada. Mas você nunca vai ficar na dúvida, né? Porque você tentou viver, você fez a sua parte, né? Eu acho que a gente tem que chegar até a outra pessoa, a gente tem que dar todas as chances para estar junto da outra pessoa. Tem muito medo, né? A pessoa, acho que ela tem receio, né? Às vezes se sente frágil, será que eu vou aguentar a rejeição? Tem muita coisa desse tipo, eu acho, né? E tem, hoje em dia, né, tem uma história das pessoas olharem muito para o tema rejeição. Tem muitas pessoas olharem para o tema abuso, pensar em rejeição, pensar em bullying, né? Um tempo atrás, não vou dizer antigamente, mas um pouco de tempo atrás, as pessoas pensavam isso, mas elas não manifestavam isso no pensamento de uma forma tão clara. Sempre existiu abuso, sempre existiu rejeição, sempre existiu bullying, né? Não tinham essas palavras, as palavras não tinham esse poder.
Mas eu quero dizer para você que seja o que for que você está passando, você não é tão frágil quanto você pensa que é. Bom, aí a gente volta nisso que eu estava falando, né? Ninguém é tão frágil quando você pode pensar que é. Mas claro que a gente precisa aprender a nos cuidar. Nós precisamos observar as coisas, observar as situações, observar as atitudes do outro e as suas próprias, porque às vezes você está indo muito na frente. Então, conhecer alguém não significa que você vai pedir o outro em casamento. Eu sempre falo isso, né? Dar uma chance pode significar que você vai tomar um café com a pessoa e só isso. Quando você chama uma pessoa para tomar café, eu acho que o café é meio íntimo, né? Você tomar um café já é um passinho, assim, de intimidade. Porque você vai sentar num lugar, você vai tomar um café, você vai conversar, mesmo que for num shopping. Vamos dizer, vou tomar um café no shopping, que é um lugar público, né? E é um lugar, entre aspas, seguro. E aí você chega lá, senta com a pessoa, vai rolar um papo. Então, se a pessoa aceitar um café, vamos tomar um café, já é uma coisa assim de contar um pouco da vida, de você observar o outro, e aí você vai realmente, né? E não pediu em casamento, pediu um café. Porque provavelmente... Um papo de café não é íntimo, Fábio? Eu acho que é razoavelmente íntimo, né? É um passinho, né? É um primeiro passo e também já é um indicativo assim. Se você, por exemplo, convidou a pessoa para tomar um café, a pessoa falou, vamos ver, não sei, pronto. Já é um indicativo. Não significa que ela nunca mais vai te dar uma chance, mas pode significar que, olha, realmente era fantasia da minha cabeça. A pessoa não estava tão interessada, porque se você convidou a pessoa para um café, vamos ver, tal, não sei o quê, um dia a gente marca já é meio complicado, né? O Fábio falou que tem a história assim, um dia eu passo aí, né? Aquele papo de amigo que... Passa aqui em casa e não dá o endereço, né? Provavelmente não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, o café não está interessando. A pessoa até ouve uma dica como essa, dá uma chance do café, etc e tal, e ainda assim o medo é maior. Mas né? Se você der uma chance, o que eu penso, né? Você deu uma chance para um café e o cara recusou, ou a menina recusou, ok, bola para frente, né? Aí o Ho'oponopono, como um grande instrumento, ele vai ajudar você a soltar aos poucos, não só no relacionamento afetivo, mas nas suas amizades, nas conversas com os amigos e até no ambiente profissional. Porque às vezes a pessoa, ela fica antes do café e ela não sai daquilo, Fábio. Sabe assim? Ela quer ter uma intimidade, ela quer dar uma chance, mas ela não sai daquilo, ela travou, fica tímida. Fica com vergonha. E se ele não aceitar o café, se ela não aceitar o café? Porque o meu ponto eu acho que é um pouco desse. Às vezes nem o café, a pessoa tem coragem de falar, né? Pois é, mas quando você é fechado, as chances são de que você age assim em tudo, não se mostrando para as pessoas. E aí você perde muitas chances de desenvolver uma amizade, de desenvolver até troca, sabe? De pessoas gostarem de você. Como é que as pessoas vão gostar de você se elas não sabem quem você é? Como é que alguém vai se interessar por você se a pessoa não conhece o seu interior, não sabe dos seus gostos, não sabe das suas coisas? Vai gostar de você só olhando você pelas aparências? A gente já passou dos 15 anos. Mas é interessante você tocar nesse ponto aí da abertura, né? Porque quando você fala isso, se você não dá chance para isso, de fato, existe o risco de você ser uma pessoa fechada em vários aspectos da sua vida. E isso está te travando em vários aspectos, não apenas nesse, né? É verdade. E aí o ciclo é vicioso, porque se você não se abre, aí você se limita. Se você se limita, você tem menos chances ainda de que as coisas aconteçam, porque as pessoas olham para você ou sentem inconscientemente a sua vibração e chegam a alguma conclusão, consciente ou inconsciente, que é melhor não se aproximar, porque essa pessoa não quer papo. As pessoas podem olhar para você e achar que você é uma pessoa bonita até, mas elas podem achar que você é fechada, e elas podem achar que você não está querendo nada com elas podem te julgar da mesma forma que você está julgando. Olha que interessante aqui, a Carla Lisboa, né? Nossa
aluna e amiga lá na Califórnia, né? A MS, em minha vida em 2016, quando eu estava passando por grandes turbulências na vida amorosa, tomei essas decisões que ela está discutindo. E o meu relacionamento hoje está em grande harmonia. Olha que coisa boa, Carla. Um beijo para você, meu amor. Mas é isso, sabe? Você tem que se expor mais. Se você está infeliz com alguma coisa do seu parceiro, da sua parceira, você tem que falar, olha, eu não estou feliz com isso. Será que a gente consegue mudar junto? Olha, essa coisa de se guardar não funciona. Ela até complementa aqui, ó. Consegui perdoar erros, limpar minhas mágoas, e hoje olho para ele com olhos muito amorosos e com grande foco no bem e evolução mútua. O Ho'oponopono realmente limpou a minha vida. Olha que bacana. Muito lindo. Obrigada pelo depoimento, Carla. E às vezes dá ruim mesmo. Não existe segurança no amor. Não existe, gente. Não existe nenhuma pessoa e nenhuma família com nenhum parceiro ou parceira. Não tem essa coisa assim. Ai, nunca. Comigo nunca vai dar sempre certo. Fulano é sempre maravilhoso. Não tem isso. As pessoas são o que elas são. E às vezes elas são melhores e às vezes elas estão numa fase ruim também. Isso não significa, né, que você precise dar chance sempre. Esse negócio de dar várias chances também é complicado, né? Dar chance também é uma questão de avaliação. Ouve isso, presta atenção. Você tem que avaliar se você tem que dar a chance. E Ho'oponopono, nesse caso, é para você estar aberta a observar as pessoas com clareza, sem fantasia. Porque se você der uma chance na fantasia, você já foi lá longe, né? Sabe aquela coisa do amor platônico que eu estava falando há pouco? Você já fantasiou, fulano vai fazer isso, vai ter não sei o quê, vai fazer não sei o quê, parará, parará. Você já rolou na fantasia. E daí você dá uma chance baseada na fantasia, não na realidade. Então, eu acho muito legal essa coisa de você, vamos tomar um café, vamos ver, vamos conversar, porque a gente tira esse mundo da fantasia. É interessante porque você está falando de duas pontas de um espectro, né? Da pessoa que está totalmente fechada e não vive nem o risco, né? Uhum. E da pessoa que, de alguma maneira, se abriu sem necessariamente ter a consciência, isso não é fácil, a gente sabe, ter a consciência de que poderia dar ruim, ou até assim, de uma certa forma, ter observado um pouco os sinais, não sei exatamente, porque também não entrou nesse detalhe com a pergunta, né? Mas pode ter rolado a fantasia e a coisa ter avançado desnecessariamente, né? Pode. Então é meio complicado. Eu acho que existe um componente também que ajuda a ficar ruim, que é a pessoa atravessar as fronteiras, né? E rápido demais. Não, ter pressa então, no amor, como você fala. Essa né? pressa no amor, que eu sempre falo de pressa no amor, pode ser ruim, tá? Pode dar ruim. Se você tiver pressa, você não sabe nada e vai que vai, né? Pois é, nesse caso, não tem nada de muito certo, nem nada de muito errado, nem nada de bom, nem nada de mal. Então, a pessoa tem que descobrir isso, descobrir na troca. Porque tem muita gente que tem medo de ficar sozinha e acaba levando uma história sem muita paixão, rolando para frente, assim, sabe? O tempo vai passando. E eu já vi muitos casamentos assim. Até porque no casamento envolve família, envolve patrimônio, dinheiro, e a paixão, às vezes, fica completamente de lado. Mas eu já vi gente em noivado assim. A pessoa está noiva do outro, está se relacionando e vai empurrando, não está feliz, mas vai empurrando, porque tem tanta coisa envolvida. E aí eu já vi caso da pessoa casar, ficar 1 ano casada e não suportar mais olhar o marido. Eu já vi casos assim. Não é tão infrequente assim, né? Não, é comum. Eu sempre observei assim, por exemplo, namoros e noivados muito longos não dá certo. Normalmente acaba indo para um casamento curto, né? É verdade. Porque você já não estava feliz antes. Daí, qual é a chance de você casar, mudar o estado de civil, né? E dar tudo certo? Nenhuma. Então, as pessoas, elas não vivem na paixão, mas elas
podem viver no amor. Esse marasmo é muito perigoso. E muitas traições, elas podem nascer exatamente dessas águas mornas, sabe? Desse momento sem graça. Porque se tá sem graça para você, tá sem graça para o seu parceiro também. Não é só para um. Ah, não, ele tá apaixonadíssimo ou ela tá apaixonadíssima e eu tô de saco cheio. Normalmente, ó, os dois estão meio assim. Então, agir como se a sua vida tivesse chegado a um ponto final não vai ser bom. Né? Um casal ele pode continuar crescendo e normalmente ele continua crescendo, se ajudando, aprendendo outras coisas juntos, mas as pessoas precisam gostar de estar junto. A companhia precisa ser boa, precisa ser agradável. Eu sou da opinião que além de amar o marido, a esposa, você tem que ser amigo da pessoa. Você tem que ser amigo do outro. Porque o amigo tem aquele lance assim de falar, hoje ele está de mau humor, não vou falar com ele. Mas eu continuo sendo amigo, continuo gostando. O meu marido não tem que ser a fonte de solução de toda a minha vida. Tem coisas que eu tenho que resolver por mim. Eu acho que eu e o Fábio, por exemplo, fico triste dele não estar sentado aqui do meu lado. Mas eu e o Fábio, a gente tem uma história assim, a gente é bem amigo um do outro. Total, eu vejo ele tá lá naquele dia meio difícil, meio de saco cheio, opa, MS saindo, não fico junto. Porque para que eu vou ficar junto? Vai dar ruim. Se ele está mal-humorado, ele vai brigar comigo. Ele vai falar uma coisa que vai me magoar. Ele vai ser rude. Não porque ele é uma pessoa rude, mas porque o assunto... O momento não está bacana. A pessoa está ruim com ela mesma. Não tem muito então a gente tem que ter essa sabedoria, né? Então a gente tem... Daí, nesse caso, você não dá chance para o azar, né? Aí é diferente. Você vê que a outra pessoa está num estado que não é bom, você está junto com essa pessoa, seja um namorado, ou seja um marido, seja um casamento, você tá, deixa lá. Isso é muito bom senso. Isso ajuda demais. E isso é um fator de autoestima, que às vezes a pessoa não tem autoestima, então ela fica conferindo o tempo todo com o parceiro como ele está. Isso é ruim demais. A Amanda, ela fazia o Ho'oponopono, olha as histórias, do jeito errado. Mas ela fazia tudo para o seu relacionamento dar certo. Olha que judiação. Ela queria que o relacionamento desse certo porque ela estava com o Paulo há mais de 2 anos. Eles moravam juntos, mas ele não tinha plano de casar. Olha a situação de conforto desse rapaz, né? Ela queria uma família, ela queria ter filhos, eu já vi várias histórias assim. Ela queria viver a vida dela com mais segurança e ela queria constituir família. E ele não tinha essas aspirações. Às vezes acontece, né? Então, tudo era muito confuso para ela, porque ela pensava assim, nossa, mas eu vivo com ele. Eu vou abrir mão do relacionamento? Mas se ela ficasse com ele, ela ia ter que abrir mão das coisas que ela queria. Ela queria filho, ela queria casa, ela queria ser a mulher dele, ela queria entrar numa condição de esposa. Ela não queria dividir a conta do apartamento. Porque pelo que você falou, estava mais ou menos nessa linha, né? Mesmo que ele não cobrasse, vamos dizer que ele ganhava mais, pagava mais e estava tudo certo. Não era coisa do dinheiro. Porque tem casal, inclusive, que a mulher ganha mais que o homem. Isso deixou de ser daquele jeito que era antigamente. Mas o que ela queria? Ela queria se sentir a esposa e ela queria ter filhos. Então ela começou a fazer o Ho'oponopono para o parceiro assumir o casamento, assumir, ter uma família com ela, e estava dando tudo errado. Com certeza, né? Porque ele não mudou uma vírgula. E ela continuava se sentindo preterida aos amigos, porque ele ia para os programas, né? Que o namorado, porque ela chamava ele de namorado, já que ela morava junto com ele, e fazia, assim, tempo que ele estava exatamente do mesmo jeito, com uma grave diferença. Agora eles brigavam o tempo todo porque ela queria impor a vontade dela. Então aí chegou num ponto insuportável e eles romperam. E aí veja bem, o Ho'oponopono, ele jamais deve ser usado para forçar alguém a alguma coisa. Ho'oponopono do jeito certo,
é para você se fortalecer. E se o outro não te ama do jeito que você quer ser amada, da forma que você precisa, prolongar essa relação pode ser uma escolha bem ruim que vai pesar lá na frente. Mulheres têm um relógio biológico que precisa ser respeitado. Relógio biológico é uma coisa doida. Para quem nunca teve filho, eu já vi muitas histórias assim, muitas amigas passaram por isso. Chega nos 40 anos, a pessoa surta, porque é o relógio biológico, não é a cabeça dela. Está surtando, porque é o último momento assim de fazer dar certo, né? E aí as pessoas querem de qualquer jeito, mas a gente não pode forçar uma relação como essa moça estava forçando. Nossa, é tão difícil isso, E tinham todos os indícios que ele não estava afim de mudar a situação. Saía com os amigos, né? Aquela história de barzinho e barzinho e barzinho, quer dizer, ela estava sendo jogada de escanteio direto. Mas é difícil, né, assumir isso, porque ao mesmo tempo ela tinha a casa dela, estava morando com ele, já se sentia casada. Ó que dilema, duro, é duro. Mas quando as pessoas não querem as mesmas coisas, aquilo vai se arrastando para um fim, né? Para a gente ficar junto, a gente tem que querer as mesmas coisas, tem que ter objetivos em comum. Então, tem uma história que às vezes, essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas, ela é verdade, né? Convivi com a Roberta, ela estava casada há quase 20 anos. E aí ela estava naquele casamento, filhos adolescentes, aquela coisa, né? E ela começou no trabalho dela, ela conheceu uma pessoa, um colega que morava na Holanda na época. E aí eles se falavam sempre questões profissionais, ela foi para lá, e depois o cara veio morar no Brasil. E aí eles foram se envolvendo pelo profissional. E aí a coisa foi ficando forte entre eles, porque trabalhavam juntos, porque conversavam, porque estavam o tempo inteiro juntos, e de repente eles descobriram que tinha ali uma afinidade. Ela ficou completamente dividida, porque o casamento era estável, ela tinha os filhos adolescentes, mas mais crescidos, né? O marido era uma pessoa honesta e ela era uma vida morna e aparentemente boa. E aí ela pensou em não dar uma oportunidade para si mesma, porque ela tinha 1 milhão de receios. Medo do julgamento da família, medo de romper com o equilíbrio, porque tinha um equilíbrio. Não era bom, mas tinha. Por outro lado, ela se sentia jovem quando ela estava com esse outro cara, e assim, com uma vontade de viver, ver coisas diferentes, aprender outras coisas. E aí o Ho'oponopono, né? Ele veio como uma forma dela meditar e dela olhar para si mesma, de olhar para os seus sentimentos, de acalmar e de se libertar das culpas. Ela acabou fazendo meu curso e o movimento para ela não foi fácil, mas ela percebeu que o casamento dela não fazia mais sentido. Que ela não tinha conexão com o marido. Eles mal conversavam, não faziam as coisas juntos, e eles não tinham interesses em comum. Cada um vivia a vida do seu jeito. Não almoçavam juntos nem no final de semana. Olha eles não eram infelizes, relógio, né? Eles não brigavam, mas até inconscientemente se distanciaram. Não almoçava junto no final de semana, ele ia jogar, sei lá que tipo de jogo que ele fazia, ia para o clube, ela ia para fazer coisas de supermercado, não se viam. No outro dia, a mesma coisa. Então, ela estava sozinha há muito tempo. Ela vivia com ele pelas convenções. E aí essa outra pessoa, surgiu de um espaço que existia na vida dela. Então, quando ela fez o Ho'oponopono para se acalmar, e ela pediu muito, uma coisa que eu sugiro que você que está aí passando por algo semelhante, você peça, ela pediu para ter uma visão clara. E aí ela começou a perceber que ela não queria estar mais casada, que aquele casamento não preenchia em nada. E aí ela foi viver sozinha, ela tinha condições de se bancar, e ela começou a namorar esse parceiro. E aí ela ficou muito feliz, assim, veio uma grande alegria, porque ela conseguiu ser honesta com ela mesma, né? E ela fechou um ciclo de uma forma bem honesta, assim,
eu tô noutra. Eu acho que essa parte... É bonito isso, né? Quando a pessoa tem essa coragem. É muito bacana. Você sempre fala dessa história da gente viver a verdade na nossa vida, né? Eu acho que viver a verdade é uma bênção, é uma grande luz. E viver a verdade é algo que nos protege. Você fica protegido vivendo a verdade. E ela, não sei, né, dos detalhes, eu acho que ela transou com o namorado antes de estar separada, mas isso deixou de ser uma traição. Aquilo aconteceu no meio da confusão de, puxa, eu preciso sair disso, eu não sei se eu quero, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Então não foi uma coisa feia, foi uma coisa assim do momento de confusão. E daí quando ela se viu traindo o marido, aquele casamento morno, que nem almoçar juntos no final de semana eles almoçavam, ela falou, meu, tá tudo errado, não quero viver assim. Eu não vou viver assim, eu não quero viver assim. E aí que ela entrou num Ho'oponopono para falar, Deus, me limpa. Eu não sou uma pessoa desonesta. Eu quero estar bem, eu quero estar inteira. E aí que ela fez a história de romper. Mas veja como é corajoso isso. Mora num apartamento, ela morava num apartamento, sabe aqueles bonitos, de varanda, de não sei o quê. Rica, né? Entre aspas, né? Tava bem de vida, né? Estava bem de vida, porque ela trabalhava, o marido também trabalhava, quer dizer, ela teve que fazer um certo sacrifício de abrir mão daquela estabilidade para ser honesta, mas foi muito bom para ela, porque ela percebeu que, nossa, estou trabalhando, me matando, isso não está me nutrindo, né? E nutria quando ela pensava, nossa, eu posso aprender outras coisas, viver outras coisas com essa outra pessoa. E aí ela abriu mão do apartamentão chique, os filhos ficaram com o pai, olha as coisas, né? E ela foi viver a vida dela de um jeito mais que ela se sentisse limpa. Foi muito bom. Achei corajoso, achei muito bonito. É uma história bonita. Aí a gente tem que negociar, né? A gente tem que negociar. Eu abro mão de uma coisa, o outro abre mão de uma outra coisa. Aí são as nossas negociações. E é possível. E eu acho que vale a pena, porque a gente não está aposentado, né? Mesmo que você esteja aposentado que eu digo não é de dinheiro, de trabalho. A gente não está aposentado da vida, né? Enquanto você está vivo, hoje em dia, a perspectiva da vida de uma pessoa, antigamente era, sei lá, com 60 anos, 70 anos, você já estava aposentado, né? Hoje, a gente vai trabalhar aos 60, aos 70, aos 80, não é? Então, a possibilidade de você viver é muito grande para você viver infeliz. A possibilidade de você ter uma vida longa é muito grande. E aí você vai ficar infeliz com aquela pessoa? Não vale a pena, né? Sabe, viver numa mesma casa porque você tem um apartamento com uma varanda gourmet? Ah, não vale a pena. Não vale a pena, é muito peso para tudo isso. Não tem varanda que justifique isso. Não, né? não tem varanda que justifique, né? Não tem. Não tem porque a gente não é feliz, né? Você tem que estar feliz, você tem que estar inteira com você. O primeiro ponto que eu quero trazer é, quando você abre a sua energia para pensar em alguém, você já deu uma chance. Pode ser que não tenha acontecido nada concreto, mas a relação já está acontecendo no plano sutil com todas as implicações, boas e ruins. 2. Dar uma chance para o amor tem a ver com uma sabedoria em lidar com as pessoas e com os fatos da vida. Nem tudo é bom, nem todas as pessoas podem fazer parte da nossa vida. Então, dar uma chance tem a ver com escolhas que nós fazemos. Dar uma chance é uma escolha. E tem 3. Cuidado com as criações da sua mente, que pode criar algo para você viver, enquanto no mundo objetivo o tempo está passando sem nada acontecer. Então, cuidado com a cabecinha. 4. Você não é tão frágil quanto você pode pensar que você é. Você está
aqui nesta vida para aprender com os seus relacionamentos, com os encontros e com os desencontros. E o item 5, que eu acho super importante, que é forçar a barra para um relacionamento não funciona. O Ho'oponopono deve ser feito para libertar, para estabelecer a verdade e o amor. Para entender a situação e então tomar uma decisão. Então a gente pode fazer juntos agora uma breve visualização, uma meditação, ok? Vamos? Então, esfreguem as mãos e aí nós vamos pedir, Deus, Pai, Divino Criador, eu peço luz para mim. E você imagina, então, uma luz no alto da sua cabeça. E essa luz entra em você. Na sua fronte, nos seus olhos, no seu rosto, no seu coração. A luz entra em você. E aí eu peço, Deus, por favor, me ajude a abrir minha mente, o meu coração, para entender o que é correto, o que é bom na minha vida. Se essa pessoa, se esta situação de amor, ela é boa para mim, eu quero. Se não é boa, eu abro mão. Não tenha medo, apenas solte a energia. E aí, Ho'oponopono para dentro, para o coração, para você viver a verdade. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Respira fundo. Solta o ar. E agora você pode abrir os olhos novamente, estar aqui comigo. Se você tem uma aguinha, ela foi energizada. Eu sinto muito. Então, meus amores, eu sou a MS, aquela pessoa que está aqui para ajudar você a ter relacionamentos felizes. E eu acredito que um relacionamento feliz se faz através da consciência. Ho'oponopono não é mágica. Ho'oponopono é um caminho de amor, de você ter consciência. Então, quando eu falo que eu vou ensinar o Ho'oponopono, eu não vou ensinar só as palavras, porque isso você nem precisa de professor. Eu vou ensinar a sua atitude. Qual é a atitude que está em você que pode abrir a sua vida para o amor? Qual é a atitude que está em você que pode estar impedindo você de dar uma chance para o amor? Então esse vídeo de hoje foi para te ensinar, para te mostrar que você pode fazer transformações e que os benefícios virão porque você está mais consciente, você está mais no amor e você está mais na luz. Eu te peço perdão. E você, gostou do tema? Então, eu lanço periodicamente um workshop que trata de relacionamentos felizes. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, pode ser que as inscrições estejam abertas e pode ser que não estejam. Se não estiverem, tem uma lista de espera para você se inscrever e ser um dos primeiros a serem avisados. O link deve estar em algum lugar dessa página. Toda semana eu lanço novos vídeos, por isso que tal assinar o meu canal e clique no sininho para ser avisado assim que um vídeo novo for para o ar. Assine o meu Telegram. Todos os dias tem uma reflexão, um pensamento, uma mensagem para você. O link está aqui na página. Foco no bem, vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Namastê.